Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula sobre lógica de programação com a linguagem Python, certo? Nós já temos alguns vídeos, eu perdi a conta, eu faço muita coisa e a memória já não é mais a mesma. Mas eu acho que são três vídeos, né, dessa série. No primeiro a gente trabalhou o nosso primeiro programa, que a gente fez um cronômetro, né? E aí, a partir disso, a gente começou a utilizar a plataforma que nós vamos utilizar por dezenas de vídeos, que é a plataforma BigCrowd, onde ela tem vários problemas de programação, né? E como a nossa série inicialmente é focando no início, né? A gente está resolvendo problemas de iniciante, né? São problemas mais simples. Então, às vezes, não sei, né? Quem está acompanhando o conteúdo, às vezes é uma pessoa mais avançada e tal, mas não adianta, tipo, não avança, não pula o conteúdo, porque a gente vai chegar em coisas mais avançadas também, certo? E às vezes a gente vai nessa discussão, né? Como eu já falei uma vez, é sempre bom você voltar atrás, né? Porque na nossa área, nós somos incentivados a sempre estar se atualizando, a estar atualizando. E às vezes a nossa memória funciona que nem a memória do computador. Então ele vai pegando o que está sendo mais acessado e o que está sendo menos acessado ele joga para lá, né? Então a base, o conceito você vai esquecendo, você vai trocando o conceito que não vou dizer que ele é imutável, mas ele dura por muitos anos ainda. Você troca o conceito por frameworks e tecnologias novas, né? Então não é uma coisa, não é uma estratégia muito boa. Então, né, quem está mais avançado também aproveita para a gente ir recapitulando, né, fazendo a reciclagem aí, que eu acho que é bem bacana, certo? A gente já resolveu dois problemas, eu acho, né? Quer dizer, eu resolvi dois nessa sequência, né? Que eu resolvi todos eles, todos esses do básico aí. Mas nessa sequência eu resolvi aqui em vídeo dois, mas espero que vocês tenham resolvido quatro, né? Os dois que a gente fez junto e mais dois aí, lembrando que o último vídeo aí eu deixei um para casa para vocês, não é isso? Espero que vocês tenham resolvido, beleza? Então, vamos para o desafio de hoje, certo? E aí eu acho que vai ser interessante porque nós vamos começar a discutir mais algumas coisinhas básicas e legais, certo? Então, como sempre, né, aqui no menu superior você vai, né, escolher problemas e iniciante, certo? Para você entrar na seção que nós estamos trabalhando. O problema que eu quero focar com vocês hoje é esse daqui, ó, é o 1002, área do círculo, beleza? Então, até agora, a gente fez basicamente. A gente trabalhou basicamente com números inteiros, não é isso? E operações de soma e multiplicação, né? Além, claro, dos comandos de entrada e saída, né? Então, o input e o print. Agora, para esse problema aqui, nós vamos trabalhar com os números de ponto flutuante, certo? Que no Python a gente só tem apenas um tipo para ele, né? Uma classe para ele, que é o float, certo? Então, basicamente nesse problema aqui, eu não vou ler, né? Você pode ler aí, acompanhar com calma, né? Qualquer coisa, pausa o vídeo aí para você ler. É importante vocês lerem, certo? Eu não vou ler para eu ganhar tempo, beleza? O vídeo aqui, né, que eu falei, estou tentando fazer um formato mais rápido. Mas basicamente aqui o problema consiste em a gente vai ler um número de ponto flutuante, certo? E a gente, esse número ele vai ser, ele vai corresponder ao raio de um círculo, né? Então lembrando que o raio ele é a metade aqui da circunferência, né? Então imagina lá o círculo, estou mostrando a tela, tô. Então imagina lá o círculo, né? Bota um ponto no meio do círculo e aí essa traça uma reta, né? Aí vai ser. Isso vai corresponder ao raio, né? A metade da circunferência. Tomara que eu não esteja falando errado, hein? Será que eu tô falando errado? Galera aí que tá mais nova aí, raio e circunferência.
Aqui eu tô falando errado aqui. Conecta. Tô com preguiça de ler, medonho. Raio é a metade da circunferência. Não, ó aí, ó. Metade do diâmetro, é isso, ó, tá vendo? Circunferência é o que tá ao redor, né? O diâmetro é que é a medida total, né? Que é 2 vezes o raio, não é isso? Isso, é o dobro do raio, ó. Faz um tempinho, hein? Que já faz um tempinho que eu saí do ensino fundamental e é que nem o pessoal gosta de fazer piada, né? Não é todo dia que a gente utiliza os treinos matemáticos. Então tá vendo? Ó aí, ó, as pílulas de memória. Como você não usa, né? Então os meus conceitos geométricos eles foram sendo substituídos pelos conceitos de computação, né? Então eu quase, ainda bem que a minha memória, o meu cérebro aqui, ele apontou aqui, opa, você tá falando errado, certo? E aí eu não preciso, não quero ter muito trabalho de edição, né? Então já fiz a correção aqui ao vivo, né? Não precisa vocês corrigirem aí, certo? Então o raio, o traçar essa retinha aqui a partir do ponto, né? Ele vai ser metade do diâmetro. Circunferência é outra forma, né, que a gente calcula. Que eu esqueci também. E tava lá na aba que eu acabei de fechar. Mas, sendo objetivos, né, não é o problema em questão aqui. O problema em questão é a gente calcular a área, certo? E aí, para calcular a área de um círculo, ele já deu a fórmula aqui, né? Vai ser π vezes o raio ao quadrado, certo? Então, a gente tem uma coisa diferente com que a gente vinha trabalhando. A gente só vinha trabalhando com números inteiros, né? Então, da classe int. E agora a gente está trabalhando com esses números aqui que a gente está chamando de ponto flutuante, né? São números decimais, são números que a gente geralmente aqui no Brasil a gente fala que tem vírgula. Mas aqui eu te chamo a atenção para chamo a tua atenção para o primeiro detalhe, certo? O separador decimal aqui, nas linguagens de programação, né, por padrão, é o ponto, certo? Então, a ferramenta da linguagem, ela não vai entender muito bem se você, por exemplo, colocar 3,14159. Por quê? Porque ela espera que o separador de decimal seja o ponto, certo? O ponto final. Então é 3,14159 e não 3,14159. Eu não lembro agora com relação ao Python, como ele lida com o comportamento padrão quando está em outro idioma, né? Mas o Java, salvo engano, se tua máquina estiver toda utilizando, configurado por português, ele pode até ler com vírgula, né? Mas se você estiver no seu programa criar uma constante, como eu vou fazer daqui a pouquinho, né? Ele não vai entender muito bem o que é que você está querendo fazer, porque o separador é ponto. Isso vem porque de fora, né? Em inglês, o separador decimal é ponto e não vírgula, certo? Em inglês, né? Lá fora, né? Nos Estados Unidos, acho que na Europa também. Aí vocês podem me corrigir porque essa eu não vou pesquisar, né? Mas aí a convenção, né? Para a maioria das linguagens, não sei se tem uma diferente, ela vai entender que o separador de decimal, né? Vai ser o ponto, certo? Muita gente erra, às vezes já vi muita gente ficar passando horas em um problema simples desse, faz o programa rapidão e passa horas testando, não sabe o que está errado, desde que é porque, por exemplo, colocou 2,00 em vez de 2,00, certo? Então eu vou abrir o meu online Python antes de submeter a minha questão aqui, certo? E eu vou começar a trabalhar algumas coisinhas aqui. Vamos começar o seguinte, a gente vai ter uma entrada aqui, ele está chamando de raio, né? Então eu vou criar aqui uma variável chamada raio e eu vou receber a entrada, certo? Usando a minha função input, certo? Então, do vídeo anterior a gente lembra o quê? Esse input aqui vai fazer com que o meu raio ele seja do tipo string, certo? Então eu preciso que ele seja do tipo ponto flutuante. Vamos lá.
Vamos fazendo aqui passo a passo aqui, né? Eu vou fazer um type desse raio para mostrar para vocês, né, que se eu digitar 2, ele é string. Se eu digitar 2.00, ele é string. Se eu digitar 2,00, ele também é string. Então, ele sempre é string, certo? String é a cadeia de caracteres. Então, o que você digitar até o Enter, até pressionar o Enter, ele vai armazenar no raio e vai tratar isso como uma string, certo? Mas eu preciso que isso seja um número de ponto flutuante. Então, eu vou colocar aqui float. Porque, né, eu já mostrei o str, né? Eu mostrei o int. E hoje eu estou mostrando para vocês esse outro tipo de dado do Python, que é o float, certo? Então, por que float? Vamos supor aqui. Se fosse int, né? Eu tenho aqui o meu exemplo, que ele é o quê? Ele é 100.64. Então, se eu passasse aqui o 100.64, né, ele ia dar erro. Ele ia dar o erro por quê? Porque ele pegou aquele valor tem um ponto, tem um separador, né? Então, assim, o que ele vai fazer, né? Porque, vamos supor, não é só truncar a casa decimal, né? Às vezes você estava esperando que ele tornasse esse 100.64 um 101, né? Porque a gente tem a convenção, né, para aproximação, né, poderia tratar esse 100, né, como 100.64 como 101, não é isso? Se não tiver errado também. Então, como o meu contexto aqui é de números de ponto flutuante, né, eu preciso trabalhar com o float, certo? Estou mostrando aqui para vocês, né? Vou digitar 100.64. Aí ele leu corretamente o número, vou imprimir, né, para mostrar que ele leu o número. (100.64). Ele leu corretamente o número, certo? E ele tá tratando esse número de fato como número de ponto flutuante, beleza? Tranquilo até aí? Ah, se eu colocar com vírgula, vamos ver o que acontece. Aí ele deu erro, né? Ele falou, olha o erro aqui, ó. Vamos sempre na questão da linha, né? Linha 1, então a linha que tem a leitura, né? Que tem um input, né? Aí ele falou que ele não pôde converter a string para float, né? E aí tem o 100,64. Aí o cara iniciante, ele passa horas olhando, mas eu não estou fazendo nada de errado. Tá certo. Não tá certo. O padrão aqui do Python é ponto. Separador decimal aqui é ponto e não vírgula. Beleza? Estou tentando destacar bem isso aqui porque é um ponto de falha. Nossa, que redundância, né? É um ponto... Ai, droga, cadê um outro sinônimo? Isso aqui é um tópico de falha extremamente comum em quem está iniciando nas linguagens de programação, certo? Às vezes o indivíduo, a pessoa fez o programa lindo, maravilhoso, fez rápido até e está testando, passando o valor errado. Então, o número de ponto flutuante sempre foque, né? Sempre pense em pontos. Se estiver errando aí, né? Veja. Senão, às vezes a tua máquina, em vez de estar usando o Online Python ou o Bcrowd, você está usando a tua máquina e a tua máquina está toda configurada para português brasileiro e você está programando em Java. E lá, você está lá no IntelliJ, está passando ponto, está dando erro, você não sabe o que é. Vê se não é a vírgula. Às vezes ele está esperando que seja a vírgula. Mas isso aí é no Java e talvez outras linguagens que eu não esteja lembrando agora, certo? Concentrando nosso foco, você vai utilizar o ponto para separar as casas decimais, certo? Se o teu número for float, você vai utilizar ponto, beleza? Tá fixo isso daí, né? Espero que sim. Então eu já te mostrei aqui como que você,
né, recebe um número de ponto flutuante, um float, né, e transforma ele no tipo certo aqui em Python. Beleza? Esse é o primeiro passo. Então eu vou apagar esses prints aqui. Eu preciso para esse problema receber o raio, né, e depois eu vou fazer o cálculo da área de uma circunferência. Tá falando muito área do círculo. Espero também que eu não esteja cometendo nenhum equívoco geométrico aqui, certo? Que os meus conceitos de geometria já foram substituídos por conceitos de spring. Então, mas enfim, a área da circunferência aqui do círculo vai ser o quê? Eu então vou criar uma variável chamada área, certo? E eu vou pegar a minha fórmula aqui. A minha fórmula é π vezes raio ao quadrado, onde para o valor de π, ele quer que eu use esse número aqui. Eu vou até copiar, eu já selecionei aqui, eu vou copiar ele, certo? Vou colar aqui e vou multiplicar. É outro ponto importante. O operador de multiplicação aqui nas linguagens de programação é o asterisco, certo? Quem não está familiarizado aí, beleza? Com a calculadora que tem no próprio Google, com, sei lá, o Excel e tal. Para você multiplicar duas coisas, você precisa utilizar o asterisco, beleza? E aí eu vou fazer raio ao quadrado. Raio ao quadrado é a mesma coisa que raio vezes raio, certo? Não é isso? Raio ao quadrado é a mesma coisa de raio vezes raio, não é? Então, a última coisa que falta agora é o quê? Eu imprimir o resultado. Eu vou primeiro imprimir sem a formatação lá da questão, para a gente testar aqui, certo? Então, a entrada dele inicial é 2, aí dá 12.56636, né? Tá igual aqui ao esperado? Não. Ele está esperando aqui que seja com 4 casas decimais, certo? Então, o jeito mais fácil de fazer isso em Python é como? Usar formatted string. Então, eu já vou aqui criar a minha f-string, né? Vou colocar as aspas, estou usando aspas simples. Vou colocar o f antes da aspa, antes da primeira aspa, indicando que isso é uma formatted string. Aí, ó, a minha saída esperada vai ser A igual, né? Ele não está usando espaços dessa vez. Vou copiar aqui o A igual. Vou colar. Aí vai ser o quê? Vai ser área com 4 casas decimais. E eu mostrei isso aí no cronômetro, hein? Como é que faz aqui para eu formatar o meu número com x casas decimais? Quem que lembra? Pausa aí e tenta lembrar. Lembrou? Eu coloco aqui 2 pontos, né? Aquele sinal que é um ponto em cima do outro. Coloco um ponto final e coloco o número de casas decimais, que é o 4 no meu cenário. E eu vou colocar aqui o F, indicando essa formatação de ponto flutuante. Então, agora, quando eu executar, é para ele dar o mesmo resultado, certo? Vamos ver. A igual a 12.5664. É exatamente isso, certo? Então, isso aqui resolve o meu problema. Eu vou pegar esse código, eu vou copiar ele e vou colar aqui no meu bcrowd para ver se resolve o problema. Imagina se não resolve, hein? Imagina, ó, ele tem esse captchazinho aqui, acho que no meu tempo nem tinha. Acho que é isso. Pode ser que eu seja um robô. Esse aqui é. Acho que essa aqui é também. Pode ser que eu seja um robô. Opa, aceito, ó. E os confere. Então, esse é o meu modelo de código. Não, não. Dá para fazer melhor. Eu quero trabalhar com vocês agora o seguinte. Isso aqui é uma constante, certo? A gente pode tirar ela daqui
e colocar numa outra variável, certo? E eu vou criar essa variável assim, ó. Eu vou colocar ela aqui no início e eu vou colocar ela toda em maiúsculo. Então, no Python não existe uma palavra-chave, né? Não existe uma forma nativa da linguagem para eu declarar, para eu indicar que aquela variável ela é uma constante. Então, constante que não vai mudar o seu valor, certo? Então, a convenção é que a gente utilize maiúscula, certo? Então, até onde eu sei, né? A convenção é utilizar maiúscula. Então, como π não vai ser um valor que vai ficar mudando, né? Então, eu criei aqui essa variável π com as letras maiúsculas, certo? E aqui embaixo, em vez de passar o valor literal, eu vou passar a minha variável constante, certo? Fica até estranho falar isso, né? A minha constante π. Aí eu acho que esse é um bom modelo aqui para vocês criarem da sua cabeça. Então tem um valor constante, cria, separa ele lá. Porque, sei lá, né? Vamos supor que agora você vai usar só o 3.14, né? Eu acho que fica uma coisa, fica uma leitura melhor, sabe? A fórmula aqui, quando você lê ela, quando você bate o olho, fica algo mais intuitivo, né? Embora seja um problema simples e o outro também ficasse intuitivo, né? Mas é mais fácil o quê? Você lê 3,14159 ou você lê π, né? Mesmo sendo um problema simples, eu acho que é uma coisa legal para a gente discutir, você começar a colocar isso na sua mente, certo? Eu tô aqui no contexto do Bcrowd, que geralmente é a galera da competição, da maratona, que o foco é resolver rápido e tá certo, né? Porque tá lá quer ganhar. Mas aqui o meu foco, estou usando o Bcrowd nesse momento para ensinar a programar, né? Ensinar boas práticas, certo? E eu acho que esse aqui é um bom modelo para vocês seguirem, para vocês tomarem como base, beleza? Porque esse é um problema simples, mas lá na frente a gente vai trabalhar com problemas mais complexos e às vezes, se a gente já colocar isso na nossa mente, essa forma de trabalhar, então com constante, né, deixando a nossa conta, a nossa expressão matemática de uma forma mais legível, fácil de ler, né, fácil de você bater o olho e entender, eu acho que já é um bom caminho, entendeu? O caminho de você adotar boas práticas é no começo. Porque você tenta adotar boas práticas lá depois, né? Você perder esses vícios fica mais difícil. Então eu gostei desse código aqui, eu acho que ele pode servir de bom exemplo para vocês, certo? Claro que poderia ter outras formas de fazer isso, né? Eu poderia não usar a variável diária, eu poderia fazer essa conta diretamente aqui. Opa, fiz o, o copy-paste errado aqui. Poderia ter feito isso aqui também, né? E tem um último aqui que eu queria, uma última variação que eu queria trabalhar com vocês, certo? Beleza, o meu programa aqui ele deu certo. Eu vou submeter outro que vai ser uma outra variação que eu queria trabalhar com vocês. Essa variação é o seguinte: em vez de trabalhar raio ao quadrado como raio vezes raio, eu vou te mostrar que o Python ele tem esse outro operador que é o asterisco asterisco, certo? Então esse asterisco asterisco é um operador de potência, certo? E aí já não seria aqui raio, né? Seria 2. Então isso aqui é outra forma que aí no Python que a gente tem isso, beleza? Eu vou testar aqui. Aí perceba, deu o mesmo resultado, né? 12.5664. Perdi aqui o problema aqui, deixa eu abrir. Ó, 12.5664, certo? Então eu resolvi o problema da mesma forma, só que eu agora utilizei esse operador do Python. Não tem todas as linguagens. C, Java, a gente não tem esse operador, certo? Mas no Python tem, eu acho que é uma mão na roda. Então, se você vê um problema aí que precisar quadrado, cubo, você pode estar utilizando esse operador também, certo?
Eu acho que assim também fica legível. Claro, quem não conhece a linguagem Python, eu acho que teria mais dificuldade para entender isso. E eu acho que é legal também você ter em mente que quando você estiver fazendo programa, não cria código para você entender. Cria código sem pensar nos outros. Então, faça código pensando no seu usuário, pensando em quem vai ler o seu código. Então, às vezes, não é uma coisa ruim você pensar, pô, eu posso fazer isso aqui raio vezes raio, sem perda de generalidade, porque aí, às vezes, o cara que vai ler o meu código não está acostumado e assim vai ser mais fácil dele entender o que eu estou fazendo. Não é uma prática ruim, certo? Já que, sei lá, não é raio ao cubo, né? Aí assim, né? Começa a ficar a expressão muito longa. Aí, não, eu vou fazer assim. Aí, beleza, né? Beleza. Mas no cenário assim, a gente poderia fazer raio vezes raio, pensando em alguém que fosse pegar o meu código e não fosse acostumado com Python. Ele teria que, né? Que raio que é esse asterisco asterisco? Que também não seria uma, não acho que é uma complexidade muito grande, né? Mas só trazer essa discussão para você, né? Eu acho que aqui é muito equivalente, né? Não tem muita complexidade envolvida, mas eu gosto de pontuar as coisas para você ir alimentando a sua mente com essas discussões, certo? Porque que nem eu falo, né? Não é só você sair programando, digitando as coisas. Você tem que ter preocupação com isso. Você tem que preocupar com os usuários, que nem eu falei da live, e você, eu estou trazendo outra preocupação agora, você tem que preocupar com outros desenvolvedores, certo? Com quem vai pegar o teu código. Então, vou submeter essa daqui só para mostrar que funciona também, certo? Que é a solução que tem esse operador de exponenciação, de potenciação, perdão, e essa constante, certo? Eu vou copiar o meu código aqui e eu vou colar ele aqui de novo e vamos testar, ver se funciona. E foi aceito também da mesma forma, certo? Então por hoje, por esse vídeo aqui, vou ficando por aqui. Ficou um pouco mais longo também, mas espero, né, e acho que a gente trabalhou alguns conceitos básicos também, mais alguns conceitos novos e básicos, bacana, a gente trouxe discussões filosóficas bacana aqui da linguagem. Nesse vídeo eu não vou deixar dever de casa não, certo? Vou te dar esse tempinho de folga para você ir refletindo. Então, refaz o exemplo, lê o enunciado, testa variações, certo? Vou deixar então para você testar se você fizer o raio ao quadrado vezes o π em ordem diferente, se altera o resultado. Vou deixar essa coisa aí para você ficar brincando e refletindo sobre essas variações. Beleza, galera? Agradeço a vocês, né, pela participação. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu falei errado aqui, alguma coisa que precisa de maior esclarecimento? Fica à vontade para deixar aí nos comentários, né? Se você gostou, se achou que foi elucidativo esse vídeo, deixa o like. Se não foi elucidativo, deixa o dislike que eu acompanho também, certo? E a gente vai pensando aqui o que é que pode ser feito para melhorar. E deixa o subscribe seu aí também para você acompanhar os materiais que a gente está divulgando e gravando aqui, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.